Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, um jogo que fez muito sucesso, muito premiado, foi adaptado para ser uma série em 2023, ali na saída da pandemia. E como o jogo era um sucesso, muita gente correu para assistir na até então HBO Max. Enquanto a segunda temporada não chega, vamos recapitular o que aconteceu na primeira. E também vou falar de curiosidades, bastidores, as melhores cenas. Tem o polêmico terceiro episódio, muita gente que não curtiu a escalação de atores, troca de etnias, a personalidade deles aqui, que é diferente do jogo. Mesmo assim, a série foi muito elogiada, porque foi bem adaptada. Tudo isso nesse escaneamento após a vinheta, não sai daí. The Last of Us, de 2023. A série foi criada pelo Craig Mazin, que fez muito sucesso com a minissérie Chernobyl, lançada em 2019, e o Neil Druckmann, que é o criador do jogo, onde a série é baseada. O jogo foi lançado em 2013. Em 2014 foi anunciado um filme de The Last of Us. O produtor seria até o Sam Raimi. O Neil Druckmann seria o diretor. Aí ele entrou naquele inferno do desenvolvimento que chamam, né? A partir de 2016. Os direitos foram renunciados em 2019, quando o Druckmann conheceu o Craig. E eles concordaram que seria melhor, por conta da duração da história, contá-la em uma série. O Craig Mazin rapidamente concordou em adaptar The Last of Us, depois que ele disse que o jogo continha o que ele chamou de a melhor história contada em videogames. Então a série foi anunciada como uma adaptação em conjunto com a Sony Television, a PlayStation Production e a Naughty Dog, sendo o primeiro projeto produzido pela PlayStation Productions. O Jonah Henke, que foi o diretor de Chernobyl, ele foi anunciado como produtor executivo da série e também seguiu diretor do primeiro episódio. Isso em junho de 2020. Já em novembro de 2020, ele abandonou o cargo devido a conflitos de agenda, por conta ainda da pandemia ali de coronavírus. Aí a HBO deu sinal verde em 20 de novembro. O Assad Kizil Balash e o Carter Swan da PlayStation Production foram nomeados como produtores executivos, e a World Games foi anunciada como uma empresa de produção. Aí em 2021, a The Mine Mind juntou-se à produção, e o diretor russo Kantemir Balagov foi anunciado como diretor do primeiro episódio. De acordo com o Alexander, que era parceiro do Balagov, o diretor já estava interessado em adaptar o jogo há anos. O Alexander disse que ele queria dirigir vários episódios. A Roseanne também foi adicionada como uma produtora executiva, isso em 2021. A primeira temporada foi filmada inteira em Alberta, que é no Canadá, substituindo vários locais dos Estados Unidos durante ali os eventos do Apocalipse. O valor total da produção não foi divulgado, embora, segundo The New Yorker, a primeira temporada custou mais de 100 milhões para a HBO, né? Cerca de 10 milhões por episódio. Esse montante supera o valor de outra série de sucesso, que até então era mais cara, Game of Thrones. Na trama, Joel é um sobrevivente duro e cínico, e a jovem impetuosa Ellie se conectam diante de um acontecimento. Juntos, eles enfrentam consequências brutais e monstros durante uma difícil jornada de um surto nos Estados Unidos apocalíptico. Antes de começar a falar da série, eu vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta ou não de The Last of Us, você está ansioso para a nova temporada, qual o seu personagem preferido, você gostou das escalações, me dê dicas também de outras séries para trazer para o canal. Se você estiver gostando também do vídeo, já dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Então, vamos embora para a série. Tem essa cena inicial num programa dos anos 60, tem um doutor, um especialista falando sobre fungos. Inclusive, ele é interpretado pelo Jonan Hanna, eu só lembro dele de A Múmia. Aí ele fala que os fungos vão derrotar a humanidade. Eu lembro de ficar apavorado com essa cena, mas o Cordyceps, que é falado aqui, ele não poderia nos controlar, porque a nossa temperatura corporal é muito alta para ele. Mas na série isso aconteceu. Isso que é legal, porque mesmo sendo uma coisa já usada, né, de zumbis, fim do mundo, eles usam uma outra maneira, não é vírus.
então é fungos. Porque o Cordyceps, ele controla insetos, e, por exemplo, uma formiga, e os transforma em zumbis, que vai usando para proliferar esporos, e contaminam outros insetos que, por sua vez, disseminam ainda mais esporos. Eu achei essa premissa muito interessante. Aí aqui fala de vacina na série, fake news, tem umas cutucadas nos governos que foram negacionistas, né, que falavam, os profissionais da saúde, as pessoas que morreram. Então a série vem num momento bastante propício. E aí passamos para 2023, onde conhecemos Sarah Miller, que é interpretada pela Nico Parker. Seu pai, o Joel, interpretado pelo Pedro Pascal, e o seu tio, Tommy, interpretado pelo Gabriel Luna. É aniversário do Joel, só que ele não vai poder passar o dia com a filha, porque ele trabalha. A Sarah quer presenteá-lo, consertando o seu relógio. E a gente acompanha a rotina dela, vai ali nos vizinhos, depois na escola, vai consertar o relógio numa loja e a gente já começa a ver que tem algo estranho acontecendo. Ela praticamente é expulsa da loja. Começa a ter ali um suspense. Eu gosto quando ela vai na casa da vizinha ali, uma idosa de cadeira de rodas, eu não sei se ela sofre de demência. Aí tem ela se retorcendo com a câmera de desfoco e a menina na frente. Tem os aviões de caça passando. O Craig Mazin gosta muito dessa questão de mostrar o perigo e os personagens não prestam atenção. Eu gosto da interação entre a Nico Parker e o Pedro Pascal aqui, mesmo sendo uma cena curta. O jogo parece ser bem de boa, né? É pai solo, muito trabalhador, como eu falei. Aqui conseguiram adaptar perfeitamente esse começo do jogo. O Tommy liga pro Joe pedindo para que o ajude a sair da prisão. A Nico Parker preferiu não assistir nada relacionado ao jogo para compor sua personagem. Ela queria fornecer a sua própria interpretação. Ela se sentiu um pouco intimidada com a perspectiva de retratar a morte da Sarah, devido ao seu impacto no jogo. O Pedro Pascal e ela tiveram uma conexão instantânea em cena. Inclusive, a atriz foi muito criticada por ter sido escalada, né? Por conta da cor. Os produtores do The Mandalorian deram permissão para o Pedro Pascal gravar The Last of Us. Ele estaria supostamente ganhando $600 mil por episódio, o que o torna uma das maiores estrelas da televisão bem pagas. Inclusive, o ator esqueceu que tinha compromisso com a série, tá? Ele também nunca jogou o jogo. Ele disse que nunca tinha habilidade para jogar sozinho. Ele também achou o Joe muito impressionante, mas preocupado em imitar o personagem do jogo, muito de perto. Então ele preferiu manter uma distância saudável e permitir que os produtores decidissem sobre a sua caracterização. O Pedro Pascal baseou a sua voz em suas próprias experiências enquanto crescia em San Antonio, no Texas, distanciando-o do sotaque sulista que usava no jogo. Matthew McConaughey, Mahershala Ali, Michael Fassbender, John Bernthal, Gerard Butler, John Hamm, David Harbour, Keanu Reeves, Chris Hemsworth, Harrison Ford, Jensen Ackles, Tom Hardy e o Joe Edgerton foram considerados para o papel de Joey. Chris Pine, Nikolaj Coster-Waldau e o Chris Pratt foram considerados para o papel de Tommy. A Anne Westling, que dublou a Tess no jogo, infelizmente ela faleceu de um câncer que não foi divulgado. Isso às vésperas da exibição do terceiro episódio, Long Time. Ela tinha apenas 45 anos. A Sarah acorda em meio a clarões. Eu adoro essa cena porque tem um suspense ali. Ela procura pelo pai, vai até os vizinhos e já os encontra mortos. E ela é atacada pela velhinha lá, dominada pelo parasita. Aí o Joe chega, salva a filha, depois o Tommy, e aí eles partem de carro para a cidade. Eu adoro essa cena, porque a gente tem uma perspectiva de dentro do veículo que eles estão. Chegam a uma cidade, tá todo mundo correndo, já tá um pandemônio, tem correria, explosão, avião caindo, e a câmera ali dentro, né, mostrando tudo pra gente. Quase tudo, mas é uma sensação claustrofóbica e de angústia. Depois ela dá um giro e a gente vê um avião caindo e o Joe bate o carro. Eles acabam se separando do Tommy e aí topam com um militar, achando que eles já estão doentes, e acaba atirando. Um dos tiros atinge a Sarah, que morre nos braços do Joe. 20 anos depois, o Joe já está bem diferente, né? Mais sisudo, mais impiedoso. Ele fala que fez coisas horríveis ao longo desse tempo. Se tornou um contrabandista. O governo criou uma zona de quarentena que é comandada pela FEDRA, Federal Disaster Response Agency. Quem fica doente acaba sendo eliminado, né? A cena lá da criança. Criou-se aí um regime
fascista, né, de controle. E as pessoas trabalham, uns vão para o esgoto, outros vão para não sei aonde, não podem sair sem autorização, é claro. Quem sai sem autorização é morto publicamente, como tem a cena ali. Eu gosto do cenário desse lugar, souberam muito bem adaptar o jogo. Outra personagem importante é a Tess, interpretada pela Anna Torv. Ela é presa por uns caras ali, acontece uma explosão, ela consegue sair. Ela e o Joe vão atrás de um homem que teria roubado uma bateria. A Carrie-Anne Moss foi considerada para o papel de Tess. E aí conhecemos a Ellie, interpretada pela Bella Ramsey. Ela está ali presa pela Marlene. A Marlene é interpretada pela Merle Dandridge. Ela lidera um grupo chamado Os Vagalumes, que é como se fosse uma resistência à Fedra. É ela que fala com a Tess sobre a Ellie. E aí a gente descobre que a Ellie foi mordida e não se transformou. O plano é retirá-la dali e entregá-la a um outro grupo de vagalumes para que a levem a um laboratório e façam experimentos para uma possível vacina. Eu vou repetir essa palavra, possível. Eles fazem um acordo, de início a Ellie e o Joe não se dão bem. Assim, é uma história batida? É, mas é muito bem desenvolvida aqui. No jogo e na série. Eu nunca joguei o jogo, tá? Só vi gameplay. Inclusive eu vi novamente para estar gravando esse vídeo. O Joe procura não se envolver muito emocionalmente com a questão. Ela é apenas uma carga. Eles começam a tentar sair dessa zona patrulhada. Acabam sendo rendidos por um militar. Inclusive o Joe anteriormente vendeu remédio, alguma coisa para ele. Tem uma lembrança daquele dia da morte da filha. E aí mata o militar. Cerca de 105 atores foram considerados para fazer a Ellie. Os produtores assistiram às fitas de audição da Bella Ramsey para Game of Thrones e gostaram bastante disso e do trabalho dela na série. Lembrando que o Pedro Pascal também fez uma participação na série. Daphne King, Catherine Dever, Maisie Williams, Thomasine Mackenzie, Elisa Scallen, Isabella Vidovich, Bailey Madison, Nico Park, Ellen Fanning, Julia Butters e a McKenna Grace foram considerados para o papel de Ellie. A seleção do elenco ocorreu virtualmente pelo Zoom devido à pandemia de Covid. Ao longo dos meses foram anunciando aí os atores. A Bella Ramsey cortou 45 centímetros do cabelo para a Ellie. Antes do filme ser arquivado, a ideia dos realizadores era que o Josh Brolin fosse o Joel, enquanto a Ashley Johnson fosse a Ellie. Ela declarou que ficaria muito feliz. Rumores de que o Hugh Jackman também, mas ele estava envolvido com o Logan, em 2017. E, inclusive, o Logan foi lançado na época em que o filme foi cancelado. Tem a cena que se passa em 2003, em Jakarta, Indonésia. Uma senhora que é professora de uma universidade é retirada de um restaurante e levada para verificar um cadáver. E aí ela não acredita que o Cordyceps possa dominar o ser humano, ter vida no ser humano, e ela fala que não existe cura, vacina e que a melhor forma é bombardear a cidade. E é uma cena tão deprimente, ela inclusive pede para ser levada para ficar junto da família. Essa coisa da Indonésia foi citada no rádio quando o Tommy, a Sarah e o Joel estão tomando café. E é uma cena bastante interessante porque os fãs criaram uma teoria aí, enquanto assistiam a série, de que o Tommy, o Joel e a Sarah não comeram nada relacionado à farinha, que contenha trigo, e que o trigo foi contaminado na Indonésia com algum fungo. Inclusive a mulher que essa professora olha seria uma trabalhadora de uma fábrica em Jakarta. E foi dali que poderia surgir essa manifestação do Cordyceps. Então eu acho muito interessante. Realmente, os três não comeram nada, não tomaram café, não comeram biscoito. Eu gosto desse episódio em que a Ellie, o Joe e a Tess passeiam pela cidade. Vários infectados aparecem. Tem bons momentos de suspense. E agora eles estão fora da quarentena. É um perigo. Mas ao mesmo tempo, para a Ellie, é uma novidade. Tudo ali para ela é uma curiosidade. Então é um símbolo de esperança, né? Ela ainda é criança, tá? Tudo bem. E aí temos a primeira aparição dos chamados instaladores, né? Eu acho essa cena bem dirigida, o uso da luz, a câmera treme, tem o desfoco, o Joe e a Ellie quase morrem. Esse perigo aí já serve para ir entrelaçando o laço entre os dois. O Joe tem medo de se envolver emocionalmente, aquela relação pai e filha que os dois vão ter mais pra frente, né? Aí o trio encontra os vagalumes que levariam a Ellie mortos. E aí a Tess pede pro Joe levá-la, ele diz que não, e ela acaba mostrando que está infectada. Ela pede que ele leve a menina, né? Aí vários dos infectados invadem o local, a Tess derruba
combustível e se sacrifica ali, acontece uma explosão. O silêncio entre o Joe e a Ellie nesse momento é muito bom. A Bella Ramsey elogiou, inclusive, o roteiro desses 2 episódios, falando que foi o melhor que ela já leu na vida. Os atores que interpretam os instaladores, os clickers, eles eram fãs ávidos do jogo. Antes de serem escalados para o papel, eles trabalharam duro para reproduzir os movimentos do jogo, o máximo possível, inclusive o som das criaturas. Ele é feito pelos mesmos 2 atores, fizeram as vozes masculinas e femininas. O 3º episódio causou muita polêmica na época porque muita gente reclamou que focou no Bill, o Frank só é citado no jogo. Também tem ali a questão do preconceito, né? Porque é um casal homoafetivo. O Bill aqui foi interpretado pelo Nick Offerman. Ele é muito conhecido por papéis de comédia. E o Frank pelo Murray Bartlett. Ele fez aquele gerente lá da primeira temporada de The White Lotus. Os 2 são amigos do Joe. O Joe queria ir buscar uma bateria com ele. Aí no jogo que é mencionado que o Bill é gay. Na série eles deram um espaço. Os criadores defendem isso. Falam que cada personagem ali também poderia ter um espaço maior. E que faria uma diferença na história. O 3º episódio fala que é possível amar no fim do mundo. Aí muita gente não gostou, outros elogiaram bastante. Eu acho que uma adaptação não precisa seguir fielmente o que está ali no jogo, senão não teria graça, não tem nada de diferente. O Con O'Neill foi originalmente escalado para interpretar o Bill, mas desistiu por conflitos de agenda. O Nick Offerman quase não assinou, tá? Também por conta de conflitos de agenda. Mas a sua esposa leu o roteiro, aí falou para ele, lê mais uma vez, dá uma segunda chance. Aí ele leu e desde então ele diz que é o melhor roteiro que já leu na vida. Eu acho que poderiam intercalar com o Joe e a Ellie. Mas aí, né, o episódio não é ruim de tudo. Eu assisti novamente e entendi as mensagens reflexivas sobre recomeçar, amor, porque o Bill, ele era totalmente isolado quando o mundo era normal. Aí ele montou aí um verdadeiro bunker, né, uma fortaleza para encarar o apocalipse. Aí solitário, paranoico, ele salva o Frank, os 2 comem juntos, tocam piano, Bill vai meio que quebrando essa casca aí. E aí se deixa envolver, os 2 se beijam, passam a viver um romance. Tem a cena lá dos morangos, mas simboliza que realmente é possível recomeçar. É possível colher coisas boas. Aí o Bill era egoísta, durão, solitário e se deixa amar. Passa-se um tempo, uns 3 anos, depois 10 anos, os 2 já velhinhos, o Frank numa cadeira de rodas, por conta do mal de Parkinson. Aí eles se casam e depois eles tiram a própria vida juntos, bebendo um vinho. E aí a dupla chega à casa do Bill e do Frank, encontram uma carta. O Joe consegue a bateria e explica que irá levá-la ao seu irmão Tommy. Porque o Tommy é um vagalume e ele pode enviá-la para um grupo que possa levá-la ao laboratório. E os 2 partem dali. Eu gosto da câmera por dentro do quarto, a gente vê a janela, né? E aí toca a música da Linda Ronstadt. Inclusive, pesquisaram no Spotify várias vezes aí, porque a música grudou na cabeça do fã, né? Tem a cena deles 2 lá, já caminhando, ali as piadinhas. Esse episódio começa como se fosse um road trip. Depois eles chegam à cidade e são atacados por saqueadores. Ficam encurralados. A Ellie atira num homem. Joe tenta ali protegê-la, não quer que ela veja essa violência toda, porque ela é uma adolescente. Tem uma mulher que comanda esse lugar, chamada Kathleen Coghan, interpretada pela Melanie Lynskey. Essa personagem foi criada para a série. O irmão dela era um rebelde dos vagalumes e foi brutalmente morto. Quem cruza o território ali é roubado. E tem aquela coisa, né? Tem um grupo de resistência que é criado, esse grupo de resistência vence e acaba se tornando um grupo de repressão, de opressão. Essa mulher é muito autoritária, impiedosa, ela mata assim, julga e acabou. E ela está atrás de um tal de Henry. A gente não sabe quem é ainda. O Joe e a Ellie são rendidos pelos 2. O Henry é interpretado pelo Lamar Johnson e o seu irmão Sam, é interpretado pelo Kayvon Woodard. Em um rascunho inicial do jogo, a Tess seria a antagonista. Ela iria atrás do Joe e da Ellie por vingança, por conta do irmão, que morreu num tiroteio contra a Fedra. Aí isso é alterado para que a Kathleen assuma esse papel. Ela passa o episódio 4 e 5 caçando o Henry e o Sam. Vamos falar da trilha sonora. O Gustavo Santaolalla foi o responsável nos jogos e também aqui na série. Aí vários momentos tem um violão tocando e algumas pessoas dirigem os episódios.
O Craig Mazin dirigiu o primeiro, o Neil Druckmann o segundo, Peter O'Hare o terceiro, Jeremy Webb o quarto e o quinto, Yasmila Zibanik também dirigiu o sexto, a Lisa Johnson o sétimo, o Ali Abbasi o oitavo e o nono. Cada um aí tem seu estilo e eu gosto bastante, porque tem alguns momentos que a câmera muda um pouco, a estrutura da série, o cenário da cidade devastada, com as plantas cobrindo o concreto. O trabalho de maquiagem ficou a cargo do Barry Gower. Ele já trabalhou em Stranger Things, Game of Thrones, A Casa do Dragão, ele é muito bem conhecido. Cada detalhe dos infectados, o grau extremo de infecção, eles parecem até uma planta. Isso é muito bem feito e os próprios atores se surpreenderam com o trabalho de maquiagem de efeitos práticos. Tem aquele todo grudado na parede, sensacional, tem no jogo também. Aqui foi feito todo um trabalho de próteses com os monstros, tudo para tornar mais real. Aí tem um momento lá que eles encontram os corpos das pessoas, né, também, o design de produção é muito bem feito. Eu acho que usam muito pouco efeito digital, só para a construção dos cenários, né, da cidade. Aí esses cadáveres seriam de pessoas que foram mortas e nem estavam infectadas quando começou o pandemônio, né? A série mostra esse cenário perturbador, sem esperança, ainda que a Ellie seja esse sopro. Aí tem um flashback contando como os irmãos Henry e Sam fugiram da Catherine. Os dois ficam amigos do Joe e da Ellie. O Henry, ele era colaborador da Fedra, por isso que a Catherine está atrás dele. Aí eles traçam um plano de fuga da cidade e durante a tentativa são atacados por um sniper, o Joe vai lá e o mata e fica lá em cima. A Catherine chega com seu comboio e aí começa ali uma confusão, saem vários infectados, vários clickers debaixo da terra. É uma cena muito boa, muito bem dirigida. Engraçado que o Henry, num diálogo, tinha dito que a Fedra tinha eliminado eles da cidade, não tinham mais instaladores. Tem a cena que a Ellie entra num carro e aparece uma mini instaladora, inclusive ela que mata a Catherine. A atriz que interpreta essa garotinha clicker, na vida real ela é ginasta e contorcionista, por isso que ela fez todo aquele movimento perturbador dentro do carro. Foi planejada que essa grande cena seria gravada durante o dia, como aconteceu na sequência do jogo, mas aí o Druckmann, o Mazin e o diretor Webb perceberam que os infectados e as explosões pareciam muito mais surpreendentes, impressionantes durante a noite. Com certeza também assustadoras. Aí o Sam revela que foi mordido, a Ellie até tenta passar o sangue dela para ele. Pela manhã ele acorda e já ataca e o Henry que o mata. E se mata depois. Esse evento mexeu bastante com o Joe e a Ellie. Perdas, sofrimentos, mas tem que seguir em frente. Também gosto da cena em que ela coloca mensagem no túmulo do Sam, sinto muito. O Mazin e o Druckmann consideraram seriamente a respeito dessa cena. Eles queriam várias alternativas, porque ficaram preocupados com a reação do público. Mas no final decidiram fazer assim mesmo, porque esse suicídio refletiria que o Henry não tem mais perspectiva de vida se o irmão estiver morto. Nossa dupla encontra um casal muito simpático. Eu adoro essa cena porque eu dou muita risada, porque eles querem saber como chegar até o Tommy. O cenário também muda, já se passaram 3 meses e os dois andando juntos, convivendo, então a amizade está muito mais forte. Eu gosto dessa neve, o frio, tem uns planos muito bonitos também. Eu gosto muito do diálogo entre o Joe e a Ellie. Aí eles topam com uma patrulha que os levam até Jackson, e lá encontram o Tommy, que agora é casado com a Maria, interpretada pela Rutina Wesley, e ela está grávida. Então, para surpresa do Joel, o irmão está muito bem. Eles vivem em uma comunidade socialista, todo mundo divide tudo. Aí tem a famosa frase, né? Somos comunistas, que deu o que falar na internet, eu lembro. É um tom de ironia e com certeza uma alfinetada aí, né? Para essa divisão toda que a gente vem vivendo. Aí o Tommy não quer embarcar nessa jornada de levar a Ellie até os vagalumes. Joel encontra o irmão muito bem. Isso pode ser até uma referência a ele se sentir um fracassado. Perdeu a filha, né, viver esse tempo todo matando, cometendo coisas terríveis, perdeu a amiga, Tess. Inclusive ele fala um pouco da Sarah, gosta da cena em que ele vê uma menina parecida com a Sarah. Aí a Ellie também fica sabendo que ele teve uma filha e que ela morreu. Ele tem medo de perder a Ellie. O Tommy decide ajudá-lo. Aí logo pela manhã, quando a Ellie e ele estão se preparando para sair, o Joe aparece selando o cavalo. E a Ellie rapidamente topa ir com ele. Ela não quer ser abandonada, né? E os dois seguem para o Colorado. Ao chegarem no lugar, descobrem que
os vagalumes abandonaram tudo ali, possivelmente se mandando para um hospital em Utah. São atacados por saqueadores, o Joel mata um e acaba sendo ferido gravemente. Aí agora a Ellie que precisa cuidar dele. Eles se abrigam em uma casa abandonada e o Joel fica ali à beira da morte, com febre. Quando o Joel implora em lágrimas ao Tommy entregar a Ellie aos vagalumes, Pedro Pascal chorou de verdade quando a câmera cortou para longe dele. E isso garantiu reações genuinamente preocupadas do ator Gabriel Luna. Bom, o episódio aqui foca mais no flashback da Ellie. Ela era estudante de um colégio militar da Fedra. Mostra ela sofrendo bullying, partindo para a briga. E também a amizade dela com a Riley, interpretada pela Storm Reid. Eu gosto de ver a Ellie mais solta, mais adolescente. As duas vão para um shopping abandonado, andam de carrossel, tiram fotos, jogam Mortal Kombat 2. A Riley entrou para os vagalumes, porque ela já ia ser de maior e ia ser enviada pela Fedra para os esgotos. E avisa a amiga que é a sua última noite em Boston. Aí as duas se beijam e depois são atacadas por um infectado que estava ali. Acabam mordidas. Foi aí que a Ellie descobriu que é imune à infecção. Aí decidem ficar juntas ali esperando a infecção se manifestar. E eu gosto que não mostra o resultado final disso. A gente fica só imaginando como que foi difícil para Ellie matar a melhor amiga. A Sheena Ann McLean foi considerada para o papel de Riley. Aí no presente, a Ellie costura o ferimento do Joel. Ou seja, agora ela tem a chance de salvar alguém que ama. Mesma decisão que o Joel vai ter mais pra frente. A Ellie vai caçar e conhece o David, um pregador de uma seita, interpretado pelo Scott Shepherd. Em troca de metade do veado, a Ellie pede a ele antibióticos para tratar o ferimento do Joel. Só que o David pertence ao mesmo grupo daqueles caras que um foi morto pelo Joel e agora eles estão em busca de vingança. E aí é revelado que essa seita come carne humana e esse David é um pervertido. Uma crítica aí, né, essa coisa da religião, das pessoas usarem a religião para cometerem atos terríveis. E tem pistas ao longo do episódio dessa questão deles serem canibais. A Ellie acaba sendo levada, presa, o Joel acorda, aí mata um deles, tortura outros dois para saber onde está a menina. Aí o David tenta convencer a menina a se unir a eles, ela inclusive o morde e diz que está infectada. Aí mata um cara com um cutelo, foge, começa ali um incêndio. Ele tenta violentá-la e ela o mata freneticamente com um cutelo, fica toda suja de sangue. Depois o Joel a encontra, eu adoro essa cena também. O Troy Baker, que é um dos responsáveis ali do grupo, ele deu voz ao Joel nos jogos. Ele disse que tentou interpretar esse personagem, o James, como um pragmático, que não acredita nas conversas do David sobre religião e considera o próprio David como o diabo, mas vai junto com ele para poder ficar ao seu lado. Tem um flashback mostrando a mãe da Ellie, interpretada pela Ashley Johnson, que dá voz a Ellie nos jogos. Ela dá à luz a menina, mas tinha sido mordida por um infectado ali bem no momento, por isso que a menina é imune. Quem as encontrou foi a Marlene. E aí a mãe implora para que ela cuide da filha. E a Marlene a mata. Gêmeos foram usados para interpretar o bebê. Só que um deles não foi muito cooperativo nas cenas. Deu um trabalhinho. Bom, tem a cena deles com a girafa, também é muito icônica no jogo. O Joel conta que tentou tirar a própria vida, inclusive por isso ele é até surdo. Depois eles são atacados pelos vagalumes. O Joel fica inconsciente e já acorda no hospital. A Marlene conta que já vão começar o procedimento, só que como o córtex fica ligado ao cérebro, para retirá-lo, vão precisar sacrificar a Ellie. E assim, a Marlene viu a menina crescer, né? Mas está disposta a sacrificá-la por uma possível cura. E olha que ela tem um envolvimento emocional muito mais forte que o Joel, né? Essa girafa que apareceu na cena era real, não era CGI. Ela se chama Nabo. Foi treinada para se acostumar com os seres humanos e também com as telas azuis. Isso foi tudo com muito cuidado para que a atuação fosse crível. Então apenas o cenário ali atrás é que tem a tela azul. E aí entra aquela questão, vale sacrificar uma vida em prol da humanidade? O Joel já perdeu tanto, vai perder agora a menina? E aí é aquele momento em que o Joel é o Joel que muita gente reclamou que ele não era violento, ele não era bronco. Aqui ele vai matando todo mundo, até quem se rende. Entra na sala de cirurgia, mata o cirurgião,
e pede que soltem a Ellie. A Marlene ainda tenta pará-lo, mas ela é morta. A Ellie acorda e ele mente dizendo que os vagalumes não conseguiram a cura, falharam já com outras pessoas, que a Ellie não seria a única. A menina fica decepcionada, né? E os dois seguem de volta para Jackson. Mais uma vez ela pergunta: Joel, isso é verdade? Os vagalumes foram mortos? E aí ele responde sim. Aí ela fala ok. Ele termina abruptamente. É claro que no fundo ela sabe que ele está mentindo. A HBO originalmente encomendou 10 episódios, mas acabou combinando os dois primeiros. O primeiro terminaria com o Joel queimando o cadáver de uma criança, só que a HBO percebeu que terminaria de uma maneira muito sombria. E aí seria melhor terminar com a interação entre o Joel e a Ellie. Pedro Pascal e Bella Ramsey formaram uma amizade fora dos sets, e até os fãs já se referem a eles como o Joel e a Ellie da vida real. O Bruce Straley, ele foi um dos responsáveis pela criação do jogo, ao lado do Neil Druckmann. Só que ele não gostou porque ele não foi creditado pela HBO. Chamou de sindicalização dos trabalhadores nas indústrias dos videogames. A HBO declarou que o Brasil, sozinho, foi responsável por mais de 50% do engajamento nas redes sociais a respeito de The Last of Us. Os atores que dublaram nos jogos voltam para dublar aqui na série, então isso ajudou também. O Jeffrey Pierce, que interpreta o Perry na série, também interpretou o irmão do Joel nos jogos, o Tommy. Na época das filmagens, a atriz Bella Ramsey foi diagnosticada com autismo. Um membro da equipe percebeu os sinais, ele tem uma filha com a mesma condição, e a atriz foi diagnosticada e em entrevistas revelou que isso foi libertador. Como eu falei, ela foi muito criticada por ter sido escalada, desativou as redes sociais. A série foi indicada a vários prêmios, o MTV Movie e o TV Awards, o Emmy, o People's Choice, prêmio do Sindicato dos Atores e por aí vai. Fez muito sucesso, como eu falei, muito engajamento nas redes sociais, memes, críticas, principalmente por conta da mudança de etnia de personagens. O pessoal não gostou do Joel, da forma que ele é retratado. Como eu falei, é uma adaptação, videogame e série, televisão, totalmente diferente. Eu gostei bastante da série. Uma última curiosidade, só eu percebi que a abertura lembra bastante Game of Thrones? Acho que não, né? E no próximo domingo estreia a segunda temporada de The Last of Us. Muito aguardada, acho que é a série mais aguardada de 2025. Ellie e Joel vivem aparentemente bem em Jackson. Acontece que a chegada de uma pessoa atrás de vingança pode mudar o destino de ambos. É isso aí, pessoal. Isso que foi The Last of Us. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma curiosidade, pode comentar aí, que eu vou adorar ter mais esse feedback de vocês. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. E se gostou do vídeo, senta o dedo no like aí, que me ajuda bastante. Redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo. Quero saber muito da sua ansiedade para a série. Mais 2 vídeos aqui do lado, e é isso. A gente vai se falando aí enquanto acontece essa segunda temporada aí. O que será que vamos ter? Vamos ter aquele momento impactante do segundo jogo? Um abraço. Fui. Tchau, tchau.